Olha, de olho em 2022, o DEM e o PSL aprovaram ontem uma fusão para criar um novo partido, União Brasil. A legenda ainda depende do aval do TSE, mas já se prepara para reunir a maior bancada na Câmara dos Deputados. Sobre o impacto dessa mudança na base aliada do governo e também nas votações no Congresso, a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo, o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, do DEM. Tudo bem, ministro? Muito obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Tiago. Bom dia, Kalina. É uma satisfação poder conversar com vocês. Nós que agradecemos. Ministro, o senhor ficou descontente com o andamento dessa fusão, porque o senhor esperava que o partido, o novo, talvez, já batesse o martelo no apoio ao governo de Jair Bolsonaro. O senhor se sentiu, de uma certa maneira, desprestigiado em relação a isso? Pode até mesmo sair do DEM? Quais são as consequências disso a partir de agora, ministro? Bom, ontem foi para todos aqueles, né, que têm uma história construída na defesa das ideias liberais um momento muito triste no Brasil, né? Porque eu vou lembrar Lula, em 2010, comício de Joinville, ele dizendo que tinha que extirpar o PFL, ou o DEM, né? Já naquela época era DEM, da política brasileira. Nós sobrevivemos. Naquela eleição foi eleita a menor bancada de oposição da história do parlamento brasileiro, éramos menos de 80, e o DEM sobreviveu ali com 21 valorosos deputados e deputadas que fizeram enfrentamento à tragédia que era o governo de Lula e depois o governo da Dilma. Bom, o PFL, né, que se transformou no DEM, ele tem uma história de ter uma contribuição importantíssima para a redemocratização do Brasil, né? O número 25 é um número que simbolizou isso ao longo de várias décadas, e ver ontem, né, uma fusão que apaga essa história é algo muito triste, porque eu me lembro de Marco Maciel, eu me lembro de Antônio Carlos Magalhães, eu me lembro de Jorge Borhaus, de Aureliano Chaves, homens que deram uma contribuição importantíssima para o país. Isso tudo ontem foi desligado, desconectado, apagou-se essa chama. E nós lá do Rio Grande do Sul, que temos uma tradição liberal muito forte, né? O partido sempre teve uma postura muito clara na defesa desses princípios e desses valores, nós então acabamos voltando contra por esta razão. Nós tínhamos a expectativa de que o número 25 fosse mantido, nós tínhamos expectativa de que o partido pudesse professar no seu estatuto os compromissos de um partido liberal de perfil conservador. E o que nós temos lá? Nós temos lá que o partido é liberalista. Liberalista significa o quê? Nada, né? E, por fim, no próprio estatuto tem uma situação onde é o primeiro partido do Brasil onde deputado federal, senador, governador e prefeito não tem voto na Convenção Nacional, né? Ou seja, é algo completamente contrário a tudo aquilo que simboliza a democracia representativa para o mundo ocidental e o Estado Democrático de Direito. Então, em virtude destas questões todas e também por não haver uma definição, e veja bem, nós em vários momentos, o Grupo do Rio Grande do Sul pediu para que fosse ou votado na própria convenção, ou votado até 30 de novembro, ou votado até 22 de fevereiro do ano que vem, uma escolha pelos membros do Diretório Nacional dos dois partidos, se desejava ter candidatura própria, apoiar a reeleição do presidente, ou então liberar os estados para que cada um escolhesse quem será seu candidato a presidente. Por quê? Porque isso interfere diretamente no resultado eleitoral que as pessoas, os parlamentares, quer sejam candidatos a deputado federal ou senador, vão ter na eleição do ano que vem. Mas como nós não conseguimos nada disso, a gente votou contra até para marcar uma posição e agora vamos dialogar e vamos ver como é que vai ser os próximos passos aí desse novo partido. Sim. Ministro, agora a pergunta é da comentarista Cristina Grêmio. Cristina. Bom dia, ministro. Prazer conversar com o senhor. Eu queria saber como que ficam de imediato, na sua opinião, as votações ali por parte da base do governo, porque a gente sabe que muitos deputados que continuam no PSL, mesmo depois do desentendimento do presidente com o dono do partido e da saída do presidente do PSL, eles continuavam votando com o governo. Vai ter, na sua opinião, uma debandada de deputados desta sigla, procurando algum outro lugar onde possam ser apoiados e continuar apoiando o governo? Ou eles vão ficar ali meio constrangidos, sendo pressionados a ir votar conforme a orientação do DEM, que a gente sabe que agora tenta se infiltrar fortemente na base do governo? Contra o governo, né? Bom, se a gente for observar a votação das duas bancadas, né,
majoritariamente, números superiores a 80%, 90% das votações, elas são favoráveis, né, às propostas do governo. Porque a gente tem que compreender que todos os parlamentares do Democratas e do PSL, nesse momento, pela legislação eleitoral, quer eles queiram ou não queiram, quer eles gostem ou não gostem, estão amarrados a esta circunstância da fusão dos dois partidos. Foi uma decisão da cúpula partidária, referendado, né, pela maioria absoluta. Então, eu sou um democrata, portanto, eu acredito que mesmo que eu tenha uma posição contrária, se a maioria dos membros da agremiação que eu pertenço tomou a decisão, eu tenho que me submeter a ela, porque essa é a regra do jogo que todos nós acreditamos, né, que é a melhor para a defesa das liberdades e garantias individuais de cada um de nós. Então, nós estamos todos amarrados até março do ano que vem, né, porque a fusão pode dar causa a uma saída de parlamentares? Pode, mas precisa da autorização ou do TSE no plano do Congresso Nacional, no caso dos deputados federais, ou Sim. os TREs estaduais, no caso dos deputados estaduais. Então, estão todos ainda no mesmo barco e por isso que é tão importante, na minha visão, comemoraria o ano que vem, em 1º de maio, 25 anos, né? Um quarto, né, de século no PFL/DEM. Então, eu ainda tenho a expectativa de que a gente possa construir no voto internamente uma condição que permita esse novo partido estar ao lado do presidente que vem transformando o Brasil, que é Jair Bolsonaro. Ministro Onyx Lorenzoni, na sequência, José Carlos Bernardi. Bom dia, ministro. Na verdade, o DEM já tem algum tempo que não estava conformado consigo mesmo, né? É um partido que já estava buscando fazer alianças lá em 2016, 2017, namorou com o PTB e acabou não acontecendo o casamento com o PTB. Agora há esse casamento com o PSL. Mas esse casamento vai trazer uma reconfiguração em todo o Congresso. E o senhor acha que o governo pode sair perdendo com isso? Inclusive, o senhor pode ser uma das personalidades a desembarcar destes partidos? Bom, uma coisa que eu deixo claro sempre, né, é meu compromisso de lealdade, né, com o presidente Jair Bolsonaro. Eu comecei a apoiar o presidente em maio de 2017. Para poder fazer isso com absoluta liberdade e com coerência, eu renunciei à Secretaria-Geral do DEM. Inclusive, a minha conversa com José Agripino Maia foi exatamente explicando que eu estava renunciando porque eu desejava, né, apoiar o então candidato Jair Bolsonaro. Então, eu ajudei a coordenar o plano de governo, né, do presidente, tive a honra de ser o ministro da transição, estou no meu 4º ministério dentro do governo, eu tenho compromisso com tudo isso que está sendo construído no Brasil. Então, para mim, é muito importante que esse novo partido, porque não adianta tu fazer uma coisa grande se ela não tiver sintonia com a rua. Ela hoje, numericamente, é grande? É. Mas ela está sintonizada com a vontade da população? Eu acho que não. E quando a gente olha tanto o manifesto quanto o estatuto do programa do partido, a gente compreende perfeitamente que é uma tentativa de um grupo que comanda os dois partidos de poder construir algo que possa ter vida no espaço político-eleitoral do ano que vem. Agora, o espaço político do ano que vem, ele vai obrigatoriamente ter que ter decisão. As pessoas vão ter que estar de um lado do muro, né? Assim como muitos brincaram, né, que o Novo era o PSOL da direita, né, e de certa forma isso acabou acontecendo, né? Esse novo partido, ele é o tucano da direita, né? Porque é o partido que, na sua proposição, desde o início, quer ficar em cima do muro. Não tem espaço mais, desde 2016, no Brasil não há mais espaço político para quem está em cima do muro. Lembra do latifúndio eleitoral que o ex-governador Alckmin teve na eleição de 2017? Isso nunca mais vai se repetir no Brasil. Aquela quantidade de tempo de televisão, comerciais de televisão, espaços de rádio, isso nunca mais vai se repetir, uma aliança tão gigantesca e tão poderosa. Perdeu para quem? Para um sujeito que tinha 7 segundos. Porque a pessoa estava conectada com as ruas e aquele latifúndio
de tempo de televisão, não tinha nenhuma conexão com as ruas. É sobre isso que eu falo. E como alguém extremamente leal ao presidente, eu luto para que esse novo partido possa ter essa compreensão. Se não quiserem ter essa compreensão, nem vão ter o presidente e também não vão me ter, é óbvio. Ministro, bom dia. Outra movimentação, além dessa fusão aí dos partidos que está acontecendo em Brasília, é a aproximação do presidente Jair Bolsonaro ao progressista. Agora, mais do que nunca, dirigentes estão felizes aí com esse possível casamento, como eles mesmos chamam. O senhor acredita que seja uma boa escolha? Olha, o presidente vem amadurecendo a sua decisão, né, de ingressar em algum partido, né? Eu tenho muitos amigos no Partido Progressista, é um partido que tem uma história no Brasil, presença em todo o país, tem uma bancada vigorosa, forte, que apoia o governo, né? Da mesma maneira tem o PRB, da mesma maneira tem o PL, são três partidos que estão muito próximos hoje, né, do presidente, e aquele que ele escolher, eu tenho certeza que vai dar todas as condições para que ele dispute a eleição e a gente, numa grande aliança, possa fazer a reeleição dele para o bem do Brasil. Ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Mais uma vez, ministro, obrigado por atender aqui a Jovem Pan. Até uma próxima. Um abraço. Muito obrigado, sempre à disposição. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado.